dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para nossa aulinha de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os pontos cardeais, né? Vamos falar sobre a bússola e eu vou deixar para vocês o desafio de construir uma bússola caseira. Eu vou colocar para vocês as instruções para vocês estarem conseguindo construir uma bússola aí na casa de vocês, tá bom? O que são os pontos cardeais? Bora lá? Os pontos cardeais. O homem, durante séculos, orientou-se por meio da bússola em suas conquistas. Com o desenvolvimento tecnológico, aparelhos sofisticados como o posicionamento global por satélite, que é o GPS, fornecem noções mais precisas de lugar. Mas quando não havia aparelhos de localização, o homem utilizava o Sol para se orientar. Observando o local onde o Sol nasce, temos a nascente, ou leste. Nessa direção, colocamos o braço direito. O braço esquerdo indicará o poente, onde o Sol morre, ou seja, o oeste. À nossa frente vai estar o norte e às nossas costas o sul. Norte, sul, leste e oeste são chamados pontos cardeais. E a figura que indica esses pontos é a rosa dos ventos. Lembra quando a gente trabalhou os mapas e eu mostrei para vocês que todo mapa tem que ter uma rosa dos ventos, indicando para que lado fica o norte? Isso é para que a pessoa possa se orientar, saber para que lado do planeta que ela está caminhando, que ela está seguindo, ok? Então essa é a localização, né, através do Sol. Nossa, mas e se tiver de noite? Nós vamos estudar as localizações através das constelações também. Mas hoje a Pet está focando na localização pelo Sol e nos pontos cardeais, tá? Além dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, nós temos também alguns pontos que são medianos. Eles ficam no meio, entre o norte e o leste, entre, né, o leste e o sul. Então, no meio desses pontos, tem outros pontos que também são importantes. Vamos aprender um pouquinho sobre eles? Então, vamos lá. Então, quando vocês já se localizaram, já conseguiram encontrar o leste, que é onde o Sol nasce, aí vocês vão saber onde é o oeste, que é onde o Sol se põe, e já sabem onde está o norte e o sul, vocês vão conseguir localizar também os pontos colaterais. Nós temos os cardeais, que é o norte, sul, leste, oeste, e os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, que fica no meinho entre um e outro. E isso ajuda, né, a gente a se localizar de uma forma um pouco mais precisa, tá bom? Bacana? Legal! Além dos pontos colaterais, a gente tem também os subcolaterais, mas isso é assunto para mais para frente um pouquinho, tá legal? Como é então que o homem faz para se localizar de uma maneira um pouco mais fácil do ter que ficar lá esticando os braços para saber para que lado tá e de uma maneira que seja um pouco mais precisa? Para isso surgiu a bússola, que é um instrumento de localização que é usado desde a época das grandes navegações. Lembra que a gente estudou quando os navios começaram a sair da Europa e descobrir novas terras? Era com a bússola, né, que eles se localizavam, além de alguns outros instrumentos. Como é que a bússola funciona? Vamos falar da bússola? O planeta Terra, ele é cercado por um campo magnético. O campo magnético terrestre pode ser devido ao núcleo de ferro da Terra. A configuração do campo magnético da Terra é parecida com a de um gigantesco ímã em forma de barra, localizado próximo ao centro da Terra. O polo norte da bússola aponta para o polo sul magnético, que praticamente coincide com o polo norte geográfico. Então, quando a gente usa uma bússola, por que é que o ponteirinho da bússola fica virando? Porque dentro do centro da Terra, tá? Vamos falar assim de uma maneira geralzona, tem um ímã lá dentro, um ímã bem grandão. E o ímã, né, a bússola, ela vai se alinhar com esse ímã que em forma de barra, que está no centro da Terra. Então, não importa onde você vá com a sua bússola, o ponteirinho sempre vai estar apontando para o norte geográfico da Terra, certo? Então, se você pega, por exemplo, uma agulha
e magnetiza ela. Como é que a gente faz isso? A gente pega um ímã e esfrega nessa agulha muitas vezes para que alinhe, né, o magnetismo dessa agulha. E aí você coloca ela para boiar na água, por exemplo, ela vai apontar para o norte, que ela vai se alinhar com o campo magnético do planeta Terra. E é assim que as bússolas funcionam. Tá legal? Eu vou deixar para vocês as instruções, né, lá no grupo do WhatsApp de como fabricar uma bússola caseira. Eu vou querer ver vocês fazendo, tá? Desafio para hoje. E aí vocês vão filmar para mim a bússola de vocês funcionando, tá? Quem conseguir aí fazer, e aí coloca no grupo para todo mundo ver que vocês estão fazendo, tá bom? Então vamos lá. Atenção, acompanha comigo. Onde está o Lucas? Lucas foi acampar com a escola. De manhã, bem cedinho, o monitor gritou: todos ao norte para um campeonato. Durante a atividade, Lucas resolveu voltar ao acampamento para buscar seu cantil de água. No caminho, percebeu que se perdeu. Não sabia onde estava o grupo, não conseguia chegar ao acampamento. Lucas, então, estava lá no meio da montanha e ele sabia que os seus amigos estavam ao norte, né? O professor tinha falado, vamos para o norte para fazer uma atividade. E aí, estava de manhã, como é que ele fazia? Como é que ele ia fazer para conseguir encontrar o grupo? Vamos pensar? Então tá. Lucas, então, fez o seguinte. Ele se lembrou de que lado o sol nascia. O sol, ele faz esse arco no céu, né? Ele nasce de um lado, atravessa o céu todinho e se põe do outro. Esticando o braço direito para o lado onde o sol nasce, nós já descobrimos onde está o leste. Se o nosso braço direito está apontando para o leste, o esquerdo está apontando para o oeste. Dessa forma, nós sabemos que o norte está à nossa frente e o sul está nas nossas costas. E assim, o Lucas pode saber para que lado ele tem que caminhar para encontrar o grupo, né, de quem ele se perdeu. Legal. É isso aí, galera. Então, por hoje, esse é o nosso assunto. Se tiver dúvida, me chama lá no WhatsApp. Eu explico de novo, não tem problema. Norte, sul, leste, oeste, pontos cardeais. Tá tranquilo, tá fácil. Tem atividade do livro didático, né, que são as complementares, e as da PET para vocês fazerem. Beijão para todo mundo, a gente vai se falando e bye bye.